Boa noite, minha galerinha linda do Instagram. Estamos entrando aqui também em breve no YouTube para nossa live poética dessa segunda-feira, dia 10 de junho do ano de 2024. Quem vem chegando para falarmos hoje, para lermos poesias e também falarmos um pouquinho sobre gênero, sobre Judith Butler. Olá, Zoraide! Boa noite! Estamos nos conectando aqui pelo YouTube daqui a pouquinho também. Olá, João, Fê! Tudo bem? Eu sou o Mai, eu não me lembro o seu nome. Se você quiser escrever aqui pra nós, pra gente saber. Não sei se é o seu sobrenome ou o seu nome. Mas então, gente. Oi, talismã maravilhosa. Ideia que hoje, Lucas Maia. Bem-vindo! Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Então, hoje, para falarmos um pouquinho, né, sobre gênero, uma pauta que é ousada, será que se pode dizer assim, né? Enfim, eu acho que gênero é um assunto que hoje desperta muitas emoções, né? Muitos sentimentos e acho que talvez por isso tão importante trazê-lo e abordá-lo, né? Porque né, nesses últimos tempos até, gostaria de começar aqui também fazendo um agradecimento à maravilhosa professora Fernanda Martins, que ela é professora de Direito na Universidade Federal de Santa Maria, e foi ela que, em uma das minhas últimas idas a Porto Alegre, eu tive a felicidade, né, antes de acontecer tudo que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, e ainda está sendo vivido, né, todas as tragédias que vieram depois, uma das lembranças assim que me fica forte no coração de uma das últimas idas que eu tive a Porto Alegre e conheci a professora Fernanda, que estava falando, né, de Judith Butler, que é uma pesquisadora norte-americana, né, que estuda muito essa questão do gênero, né? Então, a Butler, ela é estadunidense, né? E teve um episódio muito marcante da vida dela, assim, né? Oi, Jax! Bem-vindo, Jax Fuchs! Ai, que ilustre, gente! Temos um vencedor do Jabuti entre nós, para deixar a conversa melhor ainda. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre a Butler, assim, né? Ela decidiu escrever esse livro, Quem Tem Medo do Gênero, depois de uma vinda dela ao Brasil, né? Butler é essa que tá no cardzinho e que vem aqui junto com o livrinho a imagem dela, né? Ela tem 68 anos e tá super ativa aí nas pesquisas, nos trabalhos. E, enfim, ela abraçou essa pauta do gênero e decidiu escrever esse livro, que é um livro, acho que é o primeiro livro dela, assim, fora da academia, né? Que ela produz muita pesquisa dentro do âmbito da universidade mesmo e tudo mais, né? E, embora esse livro seja bastante técnico, ele é de entendimento, assim, do grande público, né? Assim, é um livro técnico sobre gênero,
muito profundo, mas que não deixa de pode ser acompanhado, né, por qualquer pessoa interessada no assunto, né. Foi lançado esse ano pela editora Boitempo. E o que fez a Butler mergulhar nesse conteúdo desse novo livro, né? Ela pesquisa gênero, obviamente, há bastante tempo já, né? Mas esse novo livro foi inspirado por uma vinda dela ao Brasil. E foi uma vinda com alguns altos e baixos aí, porque o que aconteceu, na verdade, foi que a Butler... Oi pra galerinha do YouTube, também estamos ao vivo no YouTube, começando a live agora com uma pequena introdução falando da Judith Butler, do livro Quem Tem Medo do Gênero, uma indicação que eu recebi da professora Fernanda Martins, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, contando um pouquinho, né, da Butler, ela veio ao Brasil fazer uma palestra no Sesc Pompeia, e o que aconteceu foi que alguns manifestantes foram lá e começaram a querer expulsá-la, foram com cruzes na mão enfim, queriam que ela não fizesse a palestra, que ela não tivesse direito à fala, né? Queriam interromper aquele evento acadêmico que estava acontecendo por ali, né? Que era um evento democrático acadêmico de debate sobre gênero, né? E ela ficou... pensem ela, né? Que é uma pessoa que já está pesquisando sobre isso. Ela ficou bastante chocada ao ver esse tipo de reação. E ficou se perguntando, né? Da onde que estava saindo aquela reação mesmo, né? Então, inclusive, ocorreu um episódio no aeroporto também, em que tentaram agredir ela e a companheira dela. E, enfim, ela fala um pouquinho disso aqui no livro, né? Contando da motivação dela para escrever. Então, ela estava interessada também em pesquisar um pouco sobre aquele contexto político do que estava se dando no Brasil e a nível até mundial, assim, né? O episódio da vinda dela para o Brasil foi o que motivou a pesquisa dela para o livro. Mas ela já vinha, enfim, acompanhando enquanto estudiosa, os movimentos que estavam acontecendo, principalmente num teor de retrocesso, assim, né? Em relação aos direitos de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, e associando com uma série de questões, né? Essa pauta da ideologia de gênero, como chamam, né? Que, na verdade, ela vai tecendo um argumento. Eu não vou dar spoiler do livro todo aqui para vocês, né? A ideia de trazer um pouco da Butler é um pouco de introduzir também, né, esses conceitos dela e apresentar a autora, porque eu acho que super recomendo. A pesquisa dela se correlaciona com vários temas, na verdade, da atualidade. Porque o que eu estou vendo, pelo menos, né, a partir desse estudo da Butler e, enfim, de todos esses movimentos, né, meus também, internos, eu acho que talvez transpareça um pouco na poesia. Então, a ideia é a gente trazer um pouco de leveza para esse tema também, embora o tema não seja leve, né, muitas vezes do gênero, porque, como diz a Butler, né, quando a gente vai falar disso, a gente está falando de vidas, né, vidas que muitas vezes são ameaçadas, né, por pessoas que são contrárias à liberdade de ser, de estar, de poemar, de buscar novas linguagens, né? Então, acho que o objetivo dessa live é celebrar a vida, as possibilidades de liberdade, né? Que a gente precisa afirmar e reafirmar sempre, né? E reivindicar, muitas vezes também, né? Com um pouco de Butler e um pouco de poesia, né?
buscar honrar as poetas que estão vivas aí, né? Levando essa mensagem que acaba sendo política, mesmo que a partidária, mais adiante, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho da Butler e depois vou para os poemas. E, bem, a Butler fez essa pequena introdução, né? Então, por que ela diz que ela decide estudar o gênero, né? Enfim, porque acaba se relacionando com outras pautas da atualidade, né? Ela diz que tem esse fantasma em torno do gênero, né? Porque sempre é um assunto que desperta muitas paixões, tanto no âmbito político, do Estado, quanto da religião, que se relaciona muito também, né? Caminham muito juntos, né? O João me avisou que a gente tá com um probleminha no som do YouTube. Eu vou ver se eu consigo arrumar aqui, mas eu vou seguindo, senão eu vou botar essa live depois lá no canal do YouTube também e deixar disponível lá. Então, tem essas forças, né? Que quando fala em gênero parece que já gera uma reação às vezes, né? E na verdade, o que vem acontecendo, né, ali, que é a tese que ela descreve, que o fantasma do gênero, né, esse medo em torno do gênero é, na verdade, uma ilusão, né? Que a ideologia de gênero não é uma coisa que de fato exista. Ela é um argumento, né, que incute medo nas pessoas porque trata de questionar, né, visões que são mais tradicionais por uma ótica religiosa, né, da complementaridade, né, de que o natural, né, é existir um modelo de relação que correlacione homem e mulher, né, e que qualquer coisa diferente disso, né, porque isso foi o que Deus criou, né, então qualquer manifestação de vida, de estar no mundo que questione esse modelo seria uma ameaça, né, aquilo que é o natural, que é esse argumento meio que tem um fundo religioso também, né? O que é natural é ser homem e mulher, né? Então associa uma pessoa que escolha se portar, se vestir, se colocar no mundo de uma forma distinta, né, da binaridade homem e mulher, seria uma grande ameaça, não só a família, mas como também a forma natural das coisas serem, né? E isso é um problema na medida, argumentos da Butler, né? É um problema à medida que isso coloca em risco a vida de pessoas e acaba culpabilizando essas pessoas por questões das quais, na verdade, elas são vítimas. Ou, na verdade, que muitas vezes colocam as suas vidas em risco e, no entanto, acabam sendo culpabilizadas a partir dessa argumentação da ideologia de gênero. Vou tentar explicar melhor, né? Quando você acha, por exemplo, né, quando esse modelo de pensamento, essa estrutura de cultura, de forma de pensar, né, começa a se apresentar e começa a estar presente no discurso, as pessoas que temem seja alguém uma pessoa trans de fato, né, que tá travestida,
uma pessoa não binária que simplesmente possa simplesmente não se identificar com um gênero específico, né? Então, essas pessoas passam a ter medo de andar na rua, né? Passam a ter medo de exercer sua liberdade, de ser, de vestir, né? E sentem-se ameaçadas. E daí a gente tem as estatísticas para corroborar isso, né? Na verdade, aqui no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans fica na média dos 30 anos de idade, né? Então, isso é muito significativo, é uma estatística muito significativa, né? E que mostra que, na verdade, né, o que está em jogo aí são direitos, né? Direitos de liberdades de ocupar espaços no mundo, espaços públicos, né? Com segurança e a liberdade de poder ser quem você é, né? Independentemente de você se identificar com o sexo biológico que lhe foi atribuído no nascimento, né? Gente, pode parecer meio complexo, tá? E de fato é um pouco, né? E eu tô nesse processo de estudar ainda, mas eu quero trazer para vocês pra gente ir pensando junto, porque eu acho que são reflexões muito essenciais, né? Pro momento que a gente vive hoje, né? E porque se correlacionam com pautas que, na verdade, estão impactando a vida de todos nós, né? De todas, todos, todes, né? Num sentido que, assim, por exemplo, que nem a Butler fala ali, né? Quando começa a aparecer essa história da ideologia de gênero, né? Essa argumentação, esse tipo de fala, né? A gente está, na verdade, desviando a pauta e, como eu dizia, culpabilizando, às vezes, pessoas que muitas vezes são as que menos estão causando certos impactos nesse sentido, né? Por estarem destruindo, por exemplo, a natureza, o meio ambiente, uma ordem de mundo colocada como Deus nos botou, né? Afinal, ele é o criador, né? Então, a Butler fala muito disso, acho muito interessante essa ideia que vem junto com a ideologia de gênero, né? Que tem um criador, né? Que fez homem e mulher, ou seja, a pessoa que está escolhendo agir, se vestir, se portar, falar, se expressar de uma forma que não condiz com isso que seria o natural, então ela está assumindo um papel de Deus, ou seja, né, ela está desafiando a igreja, porque ninguém nessa ótica, né, pode criar a si mesmo, digamos assim, né? E aí é pra gente pensar, né? Eu acho que cada ser humano deve ser livre para criar a si mesmo, né? Para poder se colocar no mundo da forma que julgar melhor, usar a roupa que quiser usar, né? Se maquiar da forma que quiser se maquiar, ter pelos no corpo ou não, da forma que quiser, né? Então, acho que é um pouco essa tônica da Butler. Na verdade, no fim, são sobre liberdades, né? E a ameaça a essas liberdades deve sim incomodar, deve sim nos mobilizar a dizer que não é legal, né? Porque lá na última ponta é isso que ela diz, né? Na última ponta, o que está acontecendo? Muitas vezes a pessoa que está colocando esse estereótipo, né, na pessoa que é de uma comunidade de minoria, gays, lésbicas, transexuais, travestis, pansexuais, pessoas assexuadas, né, pessoas não binárias, acabam sendo vistas como inimigos da nação, né? E isso gera morte, né? Isso gera assassinatos, né? Nosso país é um
se eu não estou enganada, os dados são da Erika Hilton, se eu não me engano, é o 4º país que mais mata travestis. Então, no mundo. Então, isso é muito, muito grave, né? E aí, colocar a responsabilidade, né, nessas pessoas, nessas minorias, construir esse argumento subjetivo de que essas pessoas são as responsáveis pelos problemas climáticos, pelos problemas do mundo, pelos problemas... É como se a pauta, né, culpabilizasse as pessoas por todos os problemas do mundo. Quando, na verdade, o que a gente sabe, né, que... o que a gente sabe, não, mas o que eu acho que, assim... A realidade por trás, por assim dizer, né, é que são as grandes empresas que são as mais poluentes, as que mais afetam o clima, e a gente muda, e esse argumento, né, utilizado principalmente pela extrema-direita, ele tira o foco, né, de quem realmente são os responsáveis, né, e de quem... E coloca, né, isso que eu ia dizer, na verdade, acaba colocando o foco naquelas pessoas que já são marginalizadas, que já são muito injustiçadas e que estão com seus corpos e com os direitos desses corpos, muitas vezes sendo colocados em risco, né? Então, ela vai falando no livro um pouco sobre isso, né? Sobre como esse avanço dessa ideia, né? De um discurso de ódio vai levando à perda de direitos, né? Direitos reprodutivos, questões de saúde pública, né? Então, e de direito à vida, de humanidades, né? Então, assim, um livro forte, é um livro para pensar muito. Eu tô trazendo aqui, porque aí eu também vou pensando. Então, muito obrigada também a vocês estarem aqui, me dando escuta e voz. E que legal ver que entraram também o Pedro, Marcelo, Andressa, Igor. Ai, eu devia ter usado meu brinco amarelo. Ai, a Iri. Mas enfim, né, gente? A pauta é pesada, mas é muito, muito interessante, assim. Então, pesquisem por Judith Butler, assim, para entender. Eu recomendo muito, porque abre a mente da gente, né, e faz a gente enxergar a realidade sob um outro viés, questionar, né, o que nos constituiu até aqui, né, por que nos portamos da maneira que nos portamos, por que gostamos de certas coisas, por que né, às vezes achamos que não somos aptas ou aptos para determinada coisa por uma questão, às vezes, que nos foi colocada de gênero, né? Porque isso eu acho, em última instância, que é o projeto maior que talvez a Butler esteja almejando aí de concretizar. O que, né, a gente pode mobilizar em nós a partir de pensar gênero, né? Como a gente pode criar a si mesmo, né? E, ao mesmo tempo, isso ser uma posição política no mundo, para um mundo que seja mais amoroso, né? Mais fraterno, mais tolerante, né? E bom, aí até já pensando um pouco na ideia da poesia, né? Eu fiquei lembrando alguns poemas aleatórios, assim. Tem um poema do meu livro A Parte de Nós que Canta, que diz: onde eu puder amar livremente, é lá que eu estarei. E, embora não seja fluente em francês, eu tive a felicidade de ter a Clarice, minha amiga, que também me ajudou a traduzir esse poema para o francês, que ficou mais ou menos assim: je peux aimer librement, je serai là. Vous savez, aimer, retrouver.
Acho que é algo nesse sentido, assim, no francês eu ainda tô engateando, tá? Mas é isso, né? Onde a gente pode amar livremente, né? No fim, é sobre isso, né? Sobre amor. Sobre a gente ter essa possibilidade de amar, né? E aceitar o amor, né? Porque o amor é lindo, o amor é uma força bonita que move o mundo, né? Que não é no ódio. Talvez esse seja um grande desafio de se pensar também, né? Porque quando a gente está falando, né, dessas questões de gênero, né, já tem um certo medo de entrar isso, porque a gente sabe que tem muito ódio por aí, né? E acho que a gente não pode querer vencer ódio com ódio. A gente vence ódio com amor, né? Embora às vezes a gente precisa se posicionar com um pouco mais de veemência, com um pouco mais de atitude, né? Porque, gente, não sei se vocês já viram também outro livro, o livro que foi organizado pela Manuela Dávila, que se chama Violência Política de Gênero. Então, ela reuniu, né, depoimentos de vereadoras, deputadas, principalmente mulheres que estão na política, assim, né? E nesse livro, Violência Política de Gênero, ela mostra ameaças reais, assim, e-mails recebidos pela Duda Salabert, por exemplo, né, que é uma vereadora, que é deputada, né, e tá lá toda semana travando as batalhas por direitos, né, da comunidade. A própria Erika Hilton, que também tá lá. Então, assim, quando a gente vê, né, o tipo de e-mails, de palavras que são usadas para ameaçar, para fazer com que elas tenham medo de usar a sua voz e de se colocar no mundo da forma como elas são, é muito revoltante. Então assim, eu acho que, e diante do revoltante, né, como que a gente se coloca diante do absurdo, né? Eu acho que se precisa encontrar formas de reexistir com poesia e com afeto, né? E, enfim, acho que cada um tem a sua forma também de se colocar nesse sentido, né? Alguns são com a arte, outros são dentro do direito, outros exercendo suas lindas e múltiplas vocações aí, tantas, né? E, enfim, e uma dessas pessoas que eu admiro e que tem uma vocação que também passa pela arte, que também passa pelas letras, né? É a Thalys Mann, que eu espero que eu esteja pronunciando o nome certo. Não sei se você ainda está assistindo, mas depois me fala, por favor, se tiver certinho. Que tem um poema muito lindo e eu vou ler aqui para vocês porque às vezes é melhor até escutar, né? Não preciso ficar explicando todo o poema. Mas então, poema da Thalys Mann. Missivas ao vento. Todas as palavras me são dadas e tomadas. Aqueço o sumo do meu canto, desato o nó da voz e caço algum trinado. Há dias de tenra melodia, outros de trovas e ressonares, alguns são de rugidos e tempestades. Todavia, sigo em pés suaves, dedilhando a terra, invocando a misteriosa canção que das artérias tensiona acordes vitais. Toda a música que sou.
Thales. Esse poema, pra mim, ele fala tanto de transformar-se, de se colocar, né? De usar a sua voz e no teor do canto, sabe? Eu gostei muito também porque conversou comigo, né? O meu livro é A Parte de Nós que Canta, e eu acho que, né, um dos meus livros, né? E eu acho que é sobre isso, né? Sobre encontrar uma forma de estar e cantar no mundo. Ai, feliz que você gostou. É uma responsa falar os poemas dos outros, né? Ai, mas é isso. E você colocar essa voz, parabéns pelo seu trabalho. Exige muita coragem e é muito lindo. E é a forma mais bonita, eu acho, de resposta à violência, é usar a não violência pela arte, pelo fazer artístico, né? E se colocar no mundo dessa forma é um ato político, eu acho, a partidário dos mais generosos, assim, que eu consigo pensar. É muito lindo mesmo. E eu lendo o poema hoje à tarde também, eu fiquei pensando, agora nas lives eu tô sempre colocando um exercício de escrita no final, né? Então hoje eu preparei um que é dialogando com essa nossa temática, né? Hoje da live. E então fiquem até o finalzinho, nós ainda temos algum tempinho. Daqui a uns 10 minutinhos eu vou passar mais um exercício de escrita para quem quiser fazer. E vou colocar aqui nos comentários o meu e-mail, porque vocês podem me passar, se vocês quiserem, algum texto que fizeram a partir do exercício, ou passar outros feedbacks e, enfim, ideias que surjam a partir aqui das lives, se tiverem ideias de temas e possibilidades para a gente conversar, podem me escrever aqui que a gente... Vou deixar fixado o e-mail, que a gente vai conversando. E... Oi, Léo, bem-vindo. E aí, tenho uma outra parceira de editora também, que é a Dodi Leal, que tem esse livro que eu acho que eu já mostrei de outra live, que se chama De Trans pra Frente, onde ela traz poemas também falando sobre a transição dela e sobre a vida em si, né? Porque isso é uma coisa que eu fico me perguntando também, assim, né? Eu acho que aqui eu tô divagando, né, sobre o tema, mas acho que, claro que uma pessoa que faça parte da comunidade LGBTQIAPN+, pode escrever sobre essa temática, ou não também, né? Assim, às vezes eu fico pensando, é a mesma coisa de talvez a gente querer denominar uma literatura que é de mulheres, ou denominar uma literatura, sei lá, negra. Claro que a gente vai olhar para esse recorte, ele pode ser um tema de análise, mas é literatura e a poesia também de uma forma mais ampla, né? Então, hoje... eu fiz esse recorte, mas né, é literatura, é poesia. Ai, Thalissa, eu tive a felicidade de conhecer a Dodi em São Paulo sem querer. Foi assim que eu, tipo, um dia aleatório que eu tava lá, ela tava fazendo o lançamento do livro vou contar bastidores um pouco aqui agora, na livraria Megafauna. E eu me lembro que eu tinha ido pra lá com o objetivo de escrever poesia e tal, terminar meu livro. Ainda não tinha uma editora nem nada e aquele dia eu fui e me inspirou muito, assim. Foi uma força da natureza ver a Dodi. E ela me abraçou e eu me lembro, ela disse, vai dar certo o teu livro, vai dar, né? E olha aqui, agora estamos na live e estamos... estamos, né, com esses sonhos realizados e podendo trocar sobre os trabalhos, né? Oi, Flá, do Brinco de Azulejo, boa noite.
Então eu vou da Dodie, eu já li sim, eu li na outra live alguma coisa dela também, mas hoje eu vou fazer uma coisa que eu acabei de fazer aqui, que é sortear e fazer na empolgação aqui do momento uma leitura aqui no calor da hora. Vamos de Dodie, então. Vaca profana quer ganhar o mundo com o corpo. Sexo, uma vez por semana, é saudável. Não só para quem tem Marte em Escorpião. De onde vem tanta ousadia? Mulher com Marte em Escorpião, trans com Marte em Escorpião. Espera, não é possível. Você fez isso na tua vida? Parabéns. Escorpião tem o poder da transformação. Assim fica mais fácil a transição? Bom, tirando a parte do matar ou morrer. Qual é a tua geração? Qual teu Plutão? Libra. Ufa. O poema se chama Marte em Escorpião, é uma parte do livro dela, toda sobre... Aliás, eu acho que se a Eliane e a Zoraide estiverem assistindo vão amar, porque eu não entendo quase nada de astrologia, mas tem o terceiro capítulo do livro da Dodie, é só sobre astrologia transfeminista. Então, assim, é um deleite para quem entende de astrologia. E eu fico só querendo aprender um pouco. Mas é ótimo, assim. Enfim, é um livro muito gostoso também de ir lendo, assim. Tem uns comics no meio também, assim, tirando sarro de algumas coisas, né? E outras... Assim, ele tem uma pegada meio de poemas bastante profundos e também alguns comics no meio, desenho, assim, é um livro bem artístico, também com tiradas do tipo, assim, coisas que não dá muito pra aturar e daí vai acabando no livro, sabe, pra ser uma forma de, eu acho que de lidar com essa realidade. Mas aí, assim, eu já deixo vocês com vontade de lerem a Dodie também. E tem um poema do meu livro A Parte de Nós que Canta, que eu já falei ele várias vezes, mas eu gosto de falar, assim, alguns... Ultimamente, assim, tem virado um dos poemas que eu mais gosto, que é quase uma provocação. E ele diz assim: a quem pertence o teu corpo? Esse que respira, que arde, sente, arrepia. Que ouriço pelo exclama o prazer. Mulher, talvez não tenham jamais te dito que o teu corpo te pertence. E será que pertence? A quem pertencem os nossos corpos? Experimente passear por cada pedacinho de ti. E faço um gancho com outro poema que tá num livrinho que eu vou... Foram meus primeiros poemas, assim,
que eu me aventurei a escrever da época da pandemia, então em breve deve sair o primeiro livrinho, assim, eles impressos, né, porque ele era só um e-bookzinho, e agora eu tô querendo fazer uma versão dele impressa com esses poemas também, que vou falar de cabeça, assim, mas eu tenho bastante carinho. Se alguém quiser, tiver interesse, enfim, me chama, que em breve eu devo ter exemplares e posso mandar para vocês onde estiverem. Se alguém quiser desse novo livro, que é o Poemas de Pandemia, né? O Fragmentos. Tem um poema que diz: textos tolos, tudo trazem. Tetos e trocas, texturas e termos, todos trinam. Menina, continue. E acho que pensando nessa menina, né? Porque agora o tempo passou e eu me vejo meio guriazinha, assim, daquela época, sabe? Embora tenha um pouco de guriazinha, de menininha ainda. Eu acho que conversa, pensando agora pro contexto dessa live, no sentido de a gente estar se reinventando. Acho que, como eu disse no início, eu vinha falando da Butler, né? Como a gente pode se construir, se reconstruir, se repensar. É esse o direito que a gente quer, né? De poder se construir a cada dia, de se colocar no mundo usando a roupa que nos deixe confortável, usando o cabelo que nos deixe confortável, usando o sapato que nos deixe confortável. E a gente pode ser diferente a cada dia. A gente pode criar e recriar a si mesmo. Por mais que exista uma sociedade que às vezes vai colocar um medinho, que às vezes vai incutir esse ódio ao diferente, né? Eu acho que a gente se colocar é muito importante, né? E é sobre sentir-se bem, né? Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente fica, né, melhor com todo mundo, né? Então, pela liberdade dos corpos, do amor, da vida em si, né? Que é tão preciosa e que é um objetivo também a gente defender, eu acho, né? E dizer, assim, a vida vale. A única conduta de existir no mundo não é a heteronormativa. Há muitas formas possíveis de se colocar no mundo, de colocar nossos corpos, como diz a Thali, nossas corpas no mundo, né? Vamos pensar um pouco, gente, essa linguagem. Vamos junto pensar isso, essa linguagem que é tão masculina ainda, né? Que é tão... Como a gente pode quebrar rótulos também na linguagem? Por que um todes incomoda tanto, né? Às vezes é porque desacomoda de um lugar comum, mas a linguagem também é fluida, né? Assim como o gênero, que é o que a Butler vem falando, né? A gente pode reivindicar uma fluidez, uma forma fluida de estar no mundo, em que as coisas não são fixas, estáveis e imutáveis para sempre, né? Porque a gente muda, os corpos mudam, podem mudar, né? Como diz também a Annie Ernaux, que é uma escritora que eu admiro muito, tô pesquisando muito, né? Escrevi um monólogo inspirado nela, e um monólogo autoral, que em breve eu vou trazer mais informações aí, então acompanhem também, né? Ernaux diz que há aquilo que nos torna coletivos, né? Que os seres humanos não são todos iguais, né? E mesmo dizer que são todos iguais seria uma falácia, né? Porque nós temos estruturas sociais, econômicas, que nos colocam em lugares, em posições diferentes dentro da sociedade, né? Se fosse diferente, nós não teríamos que fazer lives e não teríamos que falar sobre o assunto para reivindicar direitos, né? A gente ainda está nesse movimento, nesse processo, né? E então
nós não somos todos iguais, né? Essa é a verdade. Nós temos individualidades, particularidades, mas nós temos aspectos que podem nos tornar coletivos. E dentro disso, a Nier nos cita a passagem do tempo, a chegada e a partida de pessoas que a gente ama. Todo mundo vai tá sujeito à ação do tempo na sua vida, né? Todo mundo, talvez não da mesma forma, né? Claro, mas todos nós receberemos pessoas queridas e perderemos pessoas queridas durante a nossa vida, né? Então, esses aspectos nos aproximam, né? Enquanto humanos. Então, não somos todos iguais, né? Mas podemos formar coletivos, né? Coletivos de amor, coletivos que reivindiquem direitos, por exemplo, né? Coletivos que gostem de poesia, né? Que é, de certa forma, algo que a gente faz aqui, né? Porque estamos, afinal, reunidos. Todo mundo que está aqui provavelmente gosta de poesia, gosta de literatura, né? Que é muito bom, né? Na verdade, é uma grande felicidade poder fazer uma live, né? E sem sei lá, né, ter represálias, é só galera do amor aqui, então eu me sinto muito feliz com vocês e muito protegida, assim, muito alegre de poder estar aqui falando, me expondo, enfim, tomando essa liberdade. E loucamente o nosso tempo já está terminando, já foi o tempo, né, previsto para a live, e eu queria então encerrar, já que na verdade hoje eu atrasei uns 5 minutinhos, então eu vou até 7h25. Eu vou ainda dar 2 dicas de filmes para vocês, se vocês quiserem assistir. Um deles é um filme francês, se chama Azul é a Cor Mais Quente. É muito bonito, ele mostra um casal de 2 mulheres e a história de amor delas, assim, né? E com todas as suas complexidades, os preconceitos, as descobertas que vêm no caminho, né? Assim, pra sensibilizar, né? Porque o cinema também faz isso. É uma forma de sensibilizar e às vezes você se colocar na pele do outro sem estar na pele do outro, né? Assim, mas poder imaginar como é que é viver aquela situação ou simplesmente conhecer um pouco mais, né? Porque conhecer é uma forma da gente derrubar nossos preconceitos, né? Em geral, a gente vai ter preconceitos contra aquilo que a gente desconhece ou aquilo que a gente não entende direito, né? Olá, Gabriel. Então, a gente, né, assistindo outros filmes, buscando novas referências, a gente vai se modificando e vai, né, ampliando nossa visão de mundo. Outro filme muito bonito é um filme que se chama Close. Também é um filme francês. Ele não é um filme que explora um relacionamento já mais adulto. É um filme que explora o amadurecer de 2 meninos. Então... Oi, Rebeca! Então, o filme, a meu ver, tenta investigar... Tem uma resenha aqui no meu perfil também, já falando desse filme. Ele tenta investigar quando que acho que o filme se propõe um pouco a isso, não somente a isso, mas quando que esses estereótipos de gênero começam a influenciar nas relações e muitas vezes prejudicar a vida das pessoas, né? É um filme triste, tá? Eu não vou contar o que acontece, mas é um filme muito lindo, mas muito triste também. Porque ele mostra essa amizade entre os meninos e que em um dado momento aquilo começa a ter, né, dentro do ambiente escolar e dentro dessa coisa tudo, dessa coisa toda que acontece dentro da esfera escolar, né, eles eram muito afetivos um com o outro, que na verdade na infância não tem nenhuma associação, né, com nada de caráter sexual, nem nada assim, mas enfim, eles começam a ter
À medida que eles vão envelhecendo, um olhar estereotipado, um olhar de chacota pra cima deles, né? E é um filme que mostra bem, assim, tenta identificar, eu acho, ali, sabe, no desenvolvimento dos meninos, quando que começa a ser colocado que essa sensibilidade não é certa, que esse afeto, que esse toque, que esse contato não é bem visto, né? E como cada um lida com isso e traz uma questão que é muito grave, né? Que é até que nível pode ir essa violência, né? Essa violência por meio das palavras, dos comentários, que às vezes as pessoas não se dão conta, mas que pode ser muito nociva e levar a resultados extremos e muito tristes, né? Para a sociedade e para as pessoas como um todo, né? E agora, então, para me despedir, o exercício de escrita para essa semana, que tem a ver com essa live, que se vocês gostaram, mandem pros amigos, pras amigas aí também, para que façam o exercício de escrita, pra gente refletir junto sobre o assunto, né, sobre o tema, que é atual, que é importante, né, porque como a gente viu lá no início da live, a questão do gênero secundariamente está se correlacionando aí com narrativas que envolvem o clima, né, que é uma questão, uma das grandes questões que a gente está vivendo agora, né, e como envolve direitos reprodutivos, direitos das mulheres, direitos humanos de uma forma mais ampla, né. Mas então é isso, vou dizer aqui o exercício de escrita. Se alguém quiser, eu fixei um endereço de e-mail ali que vocês podem mandar se quiserem algum exercício que tenham feito, né? E podem compartilhar com os amigos, as amigas, os amigues, todo mundo. O exercício de escrita, então, é assim. E se alguém quiser, já pode também, terminando a live, já engatar no exercício de escrita e fazer agora com a inspiração da poesia e do nosso tema aqui. A frase é a seguinte: tornar-me quem eu sou é. O que é pra ti? Como é pra ti? Como tu sente isso? Como é pra ti tornar-se quem tu é? Inspirado na nossa maravilhosa Beauvoir, que diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Poderia se pensar que ninguém nasce homem, torna-se homem. Então, como é pra ti tornar-se quem tu é? Como tá sendo isso nesse momento da tua vida? Tornar-me quem eu sou é? Escreva sobre isso. Escreva livremente. Escreva no momento que você estiver tranquilo. Quer fazer agora, faça agora. Quer fazer outro momento, faça outro momento. Mas o convite é refletir sobre isso. Permitir esse tempinho da escrita também, que é sempre um encontro bonito com a gente mesmo. Beijos. Se der tudo certo, se tudo der certo, deixa a live salva aqui. E obrigada pelas presenças numa segunda-feira. Até a próxima. Muito obrigada pelas escutas de vocês. Beijos, beijos, beijos.